Certamente o que o trouxe até aqui foi o poder de Deus. Queria que você tivesse um tempo de aprendizado. E a gente aprende. Ainda não. A gente aprende muito nesses tempos. Eu conheci a Cristo em 1996. Sei que isso, coloca como deve ser. Ok. Agora que você vai ligar? É? Isso. Já está ligado? Está ligado. Ligado? Ligado. Está ligado é para sair lá no áudio. Ok. Achei que era para dar som para a galera aqui. Ok. A gente é gente moderna agora, né? Tem as coisas aqui. Deixa aqui. Ok. Meus queridos irmãos, eu conheci a fé há 26 anos atrás. Eu era um jovem de 25 anos para 26. E minha caminhada cristã se deu lá no sul do Brasil. Eu sou um catarinense que, como o reverendo Ronaldo falou um pouquinho da comunicação, exagerou um pouco, é verdade, eu só sou um aprendiz de comunicação, é que eu venho do rádio desde muito cedo. Com 18 anos eu já estava trabalhando com o rádio lá na minha região, porque eu venho de uma família de radialistas, então eu só segui o fluxo. Mas aos 25 anos eu conheci a fé, e a partir daí eu tive certamente o melhor tempo da minha vida. Eu tenho 52 anos agora e tenho 26 de conversão. Então, eu tenho 51 ainda, né? 52 vou fazer em novembro. Quero tanto ficar velho que já estou entrando já no outro tempo, né? É que eu quero mesmo, você acha graça, mas eu tenho orado, Senhor, eu quero ficar velho, Senhor, me faz ficar velho, preferencialmente com saúde, para poder cuidar até o fim da minha vida, das ovelhas que o Senhor Deus me deu para cuidar, tem me dado ao longo desses anos todos. Então, metade da minha vida é fora dos caminhos do Senhor, exatamente a metade. E a outra metade é conhecendo cada vez mais, com pessoas muito boas que Deus me deu ao longo desse tempo, tanto para aprender com elas, como para dividir com elas coisas da mocidade. Então eu sempre andei muito dentro da mocidade, muito perto da mocidade, e tenho muito gosto de falar com mocidade. Tenho algumas expectativas e tenho também algum ceticismo comigo. Você vai me conhecer um pouquinho mais hoje. Tem coisas que eu acredito, tem coisas que eu não acredito. Exemplo, acredito muito em Deus, creio muito em Deus e no poder de Deus, poder transformador de Deus. Não acredito muito no homem, não acredito muito em você, nem em mim. Não tem aquela coisa assim de depositar assim, cara, esse aí vai bombar. Ou tipo, essa pessoa vai mudar a história da sua geração, da sua casa. É verdade que eu já vi algumas vezes isso acontecer, mas não foram muitas vezes. Então eu creio muito em Deus, sei que Deus pode fazer. Vou contar alguns fatos aqui para vocês de um poder de Deus, que é assim, daquelas situações que você olha e pensa, se aqui não tiver o poder de Deus, então foi o que isso? Eu tenho alguns fatos aí na história, mas também tenho muito de conviver com pessoas que aparentavam ser ou querer ser alguma coisa assim para Deus, que não deram em nada. 10 anos, 20 anos, 30 anos mostraram que só o que eles queriam era viver, usufruir do bom e do melhor dessa vida, mas para Deus mesmo deram muito pouco de si. E isso tudo passa, eu acho, pela palavra pureza, que é onde eu vou trabalhar nessa manhã. Ainda explicando, eu falaria à noite, e o Lucas me ajudou aí na mudança do horário, porque hoje é um dia muito denso para mim. Eu estou agora com vocês aqui, à tarde tem um evento de 103 anos da nossa SAF na Igreja da Lapa, e à noite eu devo estar lá em Suzano, num trabalho com a Igreja Presbiteriana Unida de Suzano. Então os horários chocaram aí, complicou, mas foi possível trazer para amanhã. Como eu falaria à noite, a palavra pureza desse texto aí de 1 Timóteo 4, 12,
Então, antes de mim, tem o reverendo Donizete, que vai falar. Quais são as duas palavras aqui? Amor e fé, né? Amor e fé. Reverendo Ronaldo, palavra e procedimento. Reverendo Donizete, amor, fé e eu, pureza. Deve ser porque eu sou mais fraquinho dos três, fiquei com uma palavra só. Eu agradeço. A pureza, eles evidenciaram pureza comigo aqui, e bondade e piedade para com esse pobre pastor. Esses dois mundos que eu estou falando, de gente que vai com tudo, é para o Senhor, se despersonaliza, não se importa tanto com a sua aparência, com o seu, sei lá, seu ídolo pessoal. Tem um negócio aí na nossa geração que é assim, a gente ama espelho, né? Como a gente ama espelho. A gente admira demais, a gente, poxa, não consegue viver sem o espelho. A gente gosta de se ver, gosta de achar que a gente está legal, sabe? Que a gente gosta muito do espelho porque o espelho nos reflete. A gente nem sempre se dá conta que o espelho, o espelho sempre mostra o que nós somos, mas nem sempre nós queremos ver o que nós somos. O espelho mostra exatamente quem nós somos. Ele não dá para manipular o espelho, mas é comum pessoas olharem para o espelho e não enxergarem no espelho exatamente o que o espelho está mostrando, porque a nossa geração ela tem um hedonismo em si, um ídolo criado em nós. A gente quer que o espelho diga o que a gente quer ver. Então, ao longo dessa caminhadinha, eu vi muito disso. Eu vi muita gente que olhou para o espelho e se identificou verdadeiramente o espelho, ela entendeu o espelho e o espelho mostrou quem ela é. E ela tratou de pensar nisso, se era assim que ela queria viver o resto da sua vida. Mas também tem muita gente que vê o espelho, mas aquilo que o espelho mostra não é o que ela quer ver. Então ela cria um outro espelho, uma outra ideia, uma outra hipótese pessoal. Esses dois mundos, entre o ser e o não ser, entre o ser e o aparentar, entre o fazer e o pensar, é o campo dessa palavra pureza. O que é puro para nós? Quando eu conheci a fé em 1996, eu vi uma pureza numa galera muito boa, eram jovens e adolescentes. Eu fui alcançado por jovens e adolescentes, sabia? Tinha um programa lá no Sul chamado Geração Jesus, e os jovens e adolescentes da nossa região saíam de uma cidade no centro do Paraná chamada Guarapuava, e mais ou menos a cada 2 meses, um ônibus ou 2 ônibus, às vezes até mais, 4 ônibus ou mais, aquela turma ia para pequenas cidades evangelizar, simplesmente fazer isso, pegar panfletos, ir para as portas das casas e falar o que havia acontecido com eles. E assim, meu irmão, o Leandro, que alguns de vocês talvez conheçam, o Leandro Lima, foi alcançado. Depois ele levou o evangelho para a nossa casa, toda a nossa casa foi alcançada. E então, há 20 e poucos anos, eu posso dizer, eu fui alcançado por jovens e adolescentes. O que eles transmitiram para mim, no primeiro momento, eu não conhecia. Eu venho de um mundo diferente, eu sou um homem da noite, era um homem da noite, de eventos, de madrugadas, de curtição, de loucuras, muitas coisas. Coisas que normalmente jovens que não conhecem a Deus fazem. E eu vivia nisso, eu vivia buscando todas as coisas que poderiam me trazer felicidade e fui em busca de tudo que eu pude. Até o dia que eu conheci uma felicidade fora de mim. Uma felicidade, e quando eu olho para essa igreja, esse local, é muito parecido com a igreja que era a nossa igreja, lá no sudoeste do Paraná, a igreja presbiteriana de Francisco Beltrão. Quando eu cheguei àquela comunidade, eu encontrei gente como vocês, e encontrei um tipo de amor, um tipo de importar-se, sabe? Encontrei um tipo de acolhimento, que todas as coisas que eu havia feito, o que eu havia buscado até então, foram perdendo importância. Perdendo. Eu
conheci e recebi o melhor de uma igreja presbiteriana. Eu fui recebido por gente de brilho nos olhos, de coração aberto, de mão estendida, e como eu precisava. Como eu precisava, porque foi ali que eu comecei a me descobrir como um pecador miserável. Até a minha conversão eu não achava que eu era um pecador. Eu achava que eu era gente como todo mundo, que acertava, errava, que procurava de alguma maneira alcançar os objetivos que tinha. Eu tinha muitos objetivos. Eu venho de uma família, metade radialista, metade políticos. Então, lá nos anos 1980, um pouco mais, para 90, eu ajudei a fundar um município lá na nossa região, chama-se Bom Jesus do Oeste. E o meu tio foi político nesse município, foi vice-prefeito, e até alguns anos atrás ele esperava eu voltar para ser o prefeito da minha cidade. Afinal de contas, nós tínhamos iniciado um projeto mesmo de governo, de trabalho. E ele foi fiel a isso, ele ficou 30 anos trabalhando com política nesse município. Mas o Senhor me levou para outros lugares. Então eu vinha de ideais, ou na política, ou na comunicação, ou em alguma outra coisa nesse ramo profissional, sempre pensando em vencer na vida, sempre pensando em, de alguma maneira, fazer valer a pena os meus dias, era o que eu pensava. Mas quando eu conheci a fé, quando eu fui recebido em uma igreja simples como esta, um local assim, de gente sentada em bancos de plástico, mas de valor, gente de valor, algo começou a mudar na minha vida. Essa foi a primeira influência que eu recebi, eu acho, na Igreja Presbiteriana do Brasil. Eu vi gente que não era fake. Bom, eu também vi gente muito fake. Eu ainda acho que tem gente muito fake na fé. Mas eu conheci gente verdadeira. Aquele tempo mudou completamente o meu destino. Deus estava trabalhando para que eu pudesse conhecê-lo mais, aprender mais dele, olhar para o espelho e ver quem é que estava ali mesmo, olhar para trás e ver que só tinha uma coisa a fazer com o meu passado, com as coisas que eu havia feito até então. Arrepender-se. E a partir daí eu dei um novo passo e vivo nele até hoje. 26 anos, graças a Deus, muito feliz, sou um pastor muito feliz, não porque eu seja um bom pastor, deveria ser um pastor melhor. Aliás, eu não tenho muita desculpa para ser pastor ruim, porque eu estive com os melhores pastores. Deus me deu o privilégio de estar, de ter do meu lado gente boa demais. Eu cito 2 ou 3, a começar o Leandro, que alguns de vocês conhecem. Eu fui sucessor do pai do reverendo Alderi Matos. Conhece Alderi Matos? Alguém já ouviu falar? Alderi Matos? Não. Ele é o historiador da Igreja Presbiteriana do Brasil, professor no Jumper. Fui pastor com o reverendo Augusto Nicodemos. Conhecem Augusto? Conhecem. Tio Nico era pastor em Santo Amaro, ele chamou o Leandro veio, quando o Leandro foi para o Jumper e eu vim para pastorear Santo Amaro, eu tive o privilégio de ser pastor titular na igreja que o tio Nico era pastor auxiliar. Veja o negócio. Que coisa, rapaz. Já pensou o reverendo Augusto sentado na frente da minha mesa lá e um dia falar para mim, eu falei, fala de novo que eu vou gravar. Ele falou, chefe, eu falei, fala de novo. Isso é para contar para os netos, bisnetos, né? Não tem honra nenhuma em mim nisso, era uma circunstância apenas. Mas a gente trabalhou juntos bastante tempo. Fui aluno de um homem chamado Jorge Alberto Canelhas. Alguém já ouviu falar do reverendo Jorge Canelhas? Ele foi pastor na Lapa há 21 anos e me chamou para ser o seu sucessor. Pode acreditar. Se eu for o mau pastor, a culpa é toda minha mesmo, porque ele me deu homens muito idôneos, muito bons. Acompanhei e acompanho, ando perto de uma senhora chamada Eleni Vassão. Já ouviram falar da doutora Eleni Vassão? A capelania, é um ícone da capelania. Faz trabalho nos hospitais, um trabalho maravilhoso. Ou seja, exemplos não me faltaram. Graças a Deus. Mas quanto mais você tem de exemplos, mais você tem de responsabilidade também. Eu entendo isso, eu entendo a minha responsabilidade. Lamento não conseguir ser o que deveria ser. Talvez seja um pouquinho do sentimento que alguns de vocês tenham. Vocês gostariam de ser alguma coisa
melhor, mais completa, mais pura, talvez, do que o são. Como é que a gente pensa essas coisas? Como é que a gente coloca isso num painel e começa a avaliar o que será da nossa vida? Como é que será a nossa vida? Sabe por que isso é importante? Porque os anos de vida, o tempo de vida que nós temos, num primeiro momento, eles, até porque não são muitos, num primeiro momento, são 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, até os 24, 25, a gente está naquela ideia de que nesse tempo se pode errar. Nesse tempo pode se dar cabeçada, nesse tempo pode se tal. A gente até usa a ciência, às vezes, a nosso favor. Você deve saber isso, eu só refresco a sua memória. Você não, o ser humano, só vai ter o lóbulo central fechado, aqui em cima, os circuitos funcionando, os neurônios, sabe, funcionando, é ali entre os 22, 23, 24, 25. Até lá, as coisas elétricas não funcionam assim tão bem na nossa cabeça. Então é uma coisa meio de hipótese mesmo. Eu tenho de ser um homem tal, eu tenho de ser uma mulher assim, eu tenho de ser uma pessoa assim, mas nem sempre os neurônios funcionam bem. Isso não tem a ver com inteligência, com QI, não tem. Tem a ver com o orgânico mesmo, tem a ver com a nossa vida, com a anatomia. Então, no começo da vida da gente, os primeiros anos não pesam contra nós. Porque é tipo assim, errou, mas nessa idade se erra mesmo. Eu errei, mãe, foi mal, a gente diz. Nessa idade a gente diz facilmente foi mal. Mas você não pode, aos 30, aos 35, dizer foi mal para qualquer coisa da vida. Até porque você já tem todos os neurônios funcionando. Até porque você já é um ser humano completo, vamos usar essa expressão do ponto de vista das ciências humanas. Pois é, chega um dia que cada ano de vida pesa contra a gente. Se você ainda não pensou nisso, pense. Se isso ainda não está pesando para você, um dia vai pesar. Chega um dia que todos os anos que você tem, todos os aniversários que você tem, se tornam contra você. Vou dar um exemplo. Você é um cristão, você foi chamado para ser uma pessoa diferente na sua geração, no seu tempo. Você foi chamado para ser pelo Espírito de Deus. Imagine, o Espírito abriu o teu entendimento. Sabe lá onde os neurônios não conseguiriam funcionar? Sabe aonde a lógica não consegue alcançar? O Espírito fechou, ligou os neurônios. Os Tico e o Teco estavam lá, um cada lado. Ele falou, gata aqui, junta aqui, vou te fazer entender. Salvação por Jesus Cristo, entenda. Isso não é a tua capacidade de entender, isso é Deus que te deu. Entenda, você é um salvo. Você é um filho da aliança. Entenda, tá claro para você? E você fala, tá claro, eu sou, isso, eu sou, tá bom. Só que aí você passa um ano, você não faz um discípulo. Passa 2, você não evangeliza ninguém. Passa 3, você vive naquela situação, será que eu vou para a igreja? Estou tão cansado. Mas surgiu uma espinha, como é que as pessoas vão me ver com essa espinha enorme? E você passa 2, passa 3, e você está, mas eu estou com tanta coisa do colégio, tanta coisa da faculdade, aí de repente encontra uma guria, lá no sul a gente diz guria, uma namorada, um namorado, aí você se anima, aí fala, agora eu vou para a igreja. Aí o pai e a mãe olham e falam assim, gente, o que deu nesse menino? Olha, será que virou, o que aconteceu na cabeça dele? Olha, ele quer ir para a igreja. Passa perfume, escova o dente até e vai para a igreja, rapaz. E o pai e a mãe estão ali, meu filho é crente, meu filho é crente. É nada. Ele está com outras coisas. E os anos vão passando. De vez em quando o pastor ou alguém fala, e aí, como é que está a vida? Como é que está a caminhada? Está bem? Ele fala, tá jóia, pastor. Mas se o pastor perguntar em que livro você está na Bíblia, melhor não perguntar. Os anos vão se tornando contra nós. Vai chegando um dia que você é fake, sim. Você é um fake porque as pessoas olham para você e falam assim, cara, presbiteriano, presbiteriana, evangélico, protestante, olha, pessoa do bem, rapaz. Mas a gente não é, porque a gente permitiu que os anos de fé que a gente teve ficaram no campo da aparência. Importa que as pessoas pensem de nós e não o que nós somos de verdade. É contra essas coisas que Paulo estava lidando com Timóteo. Timóteo precisaria entender algumas coisas e eu trabalharia essa mensagem com essa temática, só para você gravar e acompanhar aí. Timóteo
é o primeiro aqui, a gente precisa ficar na Bíblia para entender o que é que Paulo estava dizendo a Timóteo quando ele disse, torna-te padrão de pureza. Alguns jovens na Escritura, que estão relatados, como é que eles evidenciaram um padrão de pureza? E nós, hoje. Então, o tema da minha mensagem é Timóteo, alguns jovens e a gente. Timóteo, alguns jovens e a gente. A partir dessa ideia de pureza, vamos começar pensando aqui. O que é, de maneira conceitual, o que é pureza? O que é pureza? Eu começo dizendo que pureza não é alguma coisa intrínseca em nós. Ninguém de nós o é. Pureza não é alguma coisa que diz, eu sou puro. Porque se fôssemos puros, Davi não teria dito, eu nasci na iniquidade, não é? Então não dá para dizer que a gente é puro. Não aqueles que são os filhos de Adão, os filhos de Eva, não. Não aqueles que nasceram fora do jardim do Éden, não podem. Nós não somos puros. Então isso não é uma qualidade intrínseca em nós. Ninguém de nós nasceu purinho. Ninguém. Brincando só com você, mas alguns dizem que se uma criança, quando está com fome, recém-nascida, e a mãe quando a mãe não dá o leite, se ela pudesse, ela rasgava o peito da mãe para que tivesse leite. Então, às vezes a gente se engana com isso também. É quando a gente olha para o espelho e quer que o espelho nos mostre o que a gente quer ver. Tipo assim, não, eu erro aqui, ali e tal, mas não, eu sou puro. Não, não é. Ninguém de nós é. Não dá para se orgulhar disso. Nós não somos puros. Pureza, então, é um ideal a ser alcançado. É diferente. Pureza não é um status quo de cada um de nós. Pureza é alguma coisa que a gente olha e diz, isso é legal, eu gostaria de alcançar isso. Se pureza não é uma coisa que a gente é como essência, mas é alguma coisa que a gente procura como ideal, quem são aqueles que mostram pureza então para a gente? Nós temos alguns homens aqui que mostram pureza para nós nas Escrituras. Eu vou usar alguns versículos, peço que você abra aí para a gente acompanhar isso junto. Um versículo está em Josué, o servo Josué, o menino Josué, o jovem Josué, Josué 3, versículo 5. Josué 3, 5. Disse Josué ao povo, santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Você viu aí? Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Contexto disso, Josué herdou o povo de Moisés. Esse povo viveu 40 anos no deserto, a primeira geração morre, os mais novos estão prestes a entrar na terra prometida, Canaã. Que coisa boa! Vamos lá, é a hora. Josué diz, não, tem uma coisa antes da hora. O coração está cheio de ídolo. O coração está impuro demais. Como é que nós vamos entrar com os nossos pés sujos no terreno santo de Deus? Não dá. Lembrem que Deus já havia dito isso a Moisés um tempo atrás. Quando Moisés se achega para a sarça que não se queima, a sarça ardente, que é o símbolo da nossa igreja, inclusive, quando Moisés se achega para aquele arbusto que não se queima, Deus diz, para Moisés, os pezinhos não estão limpos, meu filho. Tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que estás é santo. Deus tem essas coisas. De vez em quando dá uma segurada, porque o homem não compreende direito seus limites. O homem tem uma tendência de, mesmo não estando santificado, mesmo não estando purificado, mesmo não estando com os pés limpos, ele quer entrar no terreno santo de Deus. Moisés é barrado por Deus ali. Agora, acontece uma coisa semelhante. O povo está no deserto, 40 anos no deserto, a promessa está chegando, Josué diz, sim, nós vamos entrar. Josué está animado com a ideia de eles entrarem em Canaã, promessa de Deus, terra que mana leite e mel. Josué já havia se separado de 10 príncipes, quando Moisés havia dito, subam a Canaã, espiem a terra, vejam o que tem lá. Os 12 foram. Quando eles voltaram, os 12, então 10 disseram, é um local muito bom, mas ninguém sobrevive lá, todos vão morrer.
Josué e Caleb dizem, não. A terra é de Deus, Deus é que nos mandou para lá, Deus vai nos proteger, nós podemos confiar. Vejam que já tem uma separação aí de 10, né? Isso é um pouco do que é pureza. A pureza é aquela separação das coisas, dos pensamentos que não são, ou que não têm vida, ou que são desobediência a Deus. Agora Josué já não é mais aquele menino, junto com Caleb, agora Josué é o líder do povo. Está liderando o povo para entrar naquela terra que ele havia dito, podem ir, vamos em frente. Mas agora não é só uma questão pessoal de Josué, é de todo o povo. Então Josué vai dizer uma coisa aqui. Nessa passagem ele diz, purificai-vos. O Senhor vai fazer maravilhas no meio de vós, mas não do jeito que vocês estão. O Senhor vai expressar e demonstrar o poder dele frente a essas nações, mas não como vocês estão. Santificai-vos. E esse santificar aqui era se lavar mesmo na água. Então, foram lá, lavaram-se, tomaram aquele banho de rio, e então o Senhor abre o Jordão, e eles atravessam a pé enxuto. Irmãos, Josué diz algumas coisas importantíssimas sobre pureza, sobre separação. Josué é aquele que diz aquela frase famosa, eu e a minha casa, o quê? Serviremos ao Senhor. Josué é aquele que toma uma posição com a sua família, de se separar da idolatria, de se separar de tudo aquilo que ele sabe, que ofende a glória de Deus. Isso é pureza. Pureza é quando a gente começa a perceber que tem coisas que ofendem a glória de Deus. Quando a gente consegue perceber. Porque muitas vezes o pé está sujo, o terreno é santo, mas a gente acha que está tudo bem. Às vezes, eu estou aqui no ponto de ônibus, esperando o ônibus, e então vai enchendo de gente e vai ficando apertado. E então eu dou um passo para trás para ficar um pouquinho mais tranquilo, enche de gente, mais pessoas, e eu fico lá 10 minutos, 15 minutos, em cima de um tapete ou de uma grama, e de repente, depois de algum tempo que eu estou lá, eu olho para o lado e tem uma plaquinha, não pisar na grama. O pé impuro no terreno santo de Deus, sempre haverá uma plaquinha dizendo, limpa o pé, sempre haverá. É uma questão de eu ver ou não, entendeu? É por isso que pureza existe como padrão, mas é uma questão de eu ver ou não. O espelho existe e sempre vai me mostrar quem eu sou, mas quem eu sou é uma questão de eu ver ou não. Então é sobre isso que essa palavra pureza está aqui, e Josué levou o povo a essa santificação, essa purificação, e esse povo entra lá naquela terra, a terra prometida. Tem um outro homem também, no Antigo Testamento, que evidenciou pureza, eu sou um baita admirador dele, é Daniel. Olhe lá em Daniel 6, procure aí na sua Bíblia, no seu smartphone, Daniel 6, 1 a 6. Veja um pouquinho sobre o que é separação, santificação. Pareceu bem a Dario, eu vou ler os versículos porque é melhor você entender isso dentro da história, tá? Pareceu bem a Dario constituir sobre o reino as 120 sátrapas, é Daniel 6, que estivessem por todo o reino, e sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais estes sátrapas dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Então o mesmo Daniel se distinguiu destes presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Então os presidentes e os sátrapas procuravam ocasião para acusar Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-la, nem culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro nem culpa. Disseram, pois, estes homens, nunca acharemos ocasião alguma para acusar a este Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então estes presidentes e sátrapas foram juntos ao rei e lhe disseram, ó rei Dario, vive eternamente. Todos os presidentes do reino, os prefeitos e sátrapas, conselheiros e governadores, concordaram em que o rei estabeleça um decreto e faça firme o interdito que todo homem que, por espaço de 30 dias, fizer petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, sanciona o interdito
E assina a Escritura para que não seja mudada segundo a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Por esta causa o rei Dario assinou a Escritura e o interdito. Daniel, pois, quando soube que a Escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia, se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Você entendeu a passagem? A ordem era, ninguém adora outro Deus aqui, tá? Mas Daniel tinha um Deus para adorar. Não escondia o seu Deus. Ainda que isso implicasse em perseguição ou em várias coisas que pudessem prejudicá-lo. Isso é pureza, isso é santidade. É quando a pessoa vive com Deus, porque estar com Deus é melhor do que estar com qualquer pessoa. Embora seja muito bom estar com as pessoas, mas estar com Deus, viver com Deus, conversar com Deus é melhor do que conversar com qualquer pessoa. Quando amar a Deus é melhor do que amar a qualquer pessoa. Quando entender que se é amado por Deus é melhor do que ser amado por qualquer pessoa. Quando entender que a palavra de Deus fala conosco, entender que essa palavra é uma palavra melhor do que a palavra de qualquer pessoa. É isso que é esse jovem Daniel. Daniel era um dos jovens de Jerusalém que foi levado em 586, quando Nabucodonosor levou cativa, a cidade de Jerusalém. Não só Daniel, seus amigos também. Mas vejam o que é um homem que não há dúvidas nele, ele é puro, ele é de Deus, ele é uma pessoa de Deus. Ele é uma pessoa que nem mesmo um rei como Nabucodonosor poderia mudar. Então nós temos Josué, que se separa da multidão, nós temos Daniel, que se separa dos reis e sátrapas e outros, e uma palavra é usada aqui, onde que ela está? Distinção. Me ajudem aí, qual é o versículo que mostra? 3. Então o mesmo Daniel se distinguiu destes presidentes e sátrapas. Irmãos, eu acho uma beleza tão grande a distinção. Quando a pessoa não é como todo mundo. Isso parece coisa de mãe, né? Todo mundo faz isso, mãe, mas você não é todo mundo. Olha, a coisa mais bonita que tem talvez na fé é quando a sua fé evidencia você como alguém diferente. É a sua fé. A cada momento em que alguém não é um Maria vai com as outras, a cada momento em que alguém não se fisiologiza para que um grupo o aceite, a cada momento em que alguém resiste a uma idolatria de pensamento, uma idolatria de satisfações, de prazeres, de outras coisas, a cada momento em que alguém consegue se distinguir, a glória de Deus está ali, o poder de Deus está ali, porque só Deus para nos fazer diferentes do mundo, meus irmãos. A cada momento em que alguém consegue resistir e não ser arrastado para dentro de uma conversa de bobagens, de tolices, a cada vez que alguém consegue manter o seu procedimento, como o reverendo Ronaldo falou, a cada momento que alguém consegue manter a sua verdade, ele é uma pessoa de verdade, ele é aquilo que ele fala, a cada momento que alguém consegue fazer isso, está glorificando a Deus, porque este poder é Deus que dá. Bom, com isso vocês também já têm ideia de como é fácil não glorificar a Deus, né? Mas nós vemos aqui estes homens com essa perspectiva, e eu admiro muito, tanto Daniel quanto Josué. Admiro demais. Agora vejam outro versículo, uma outra passagem, é do Salmo 119, versículos 1 a 6. Vocês são jovens, eu acredito que o Espírito Santo de Deus está trabalhando na vida de cada um de vocês. Eu acredito que o Espírito Santo está lhes ajudando a tomar decisões melhores. Eu acredito que o Espírito Santo de Deus já os tirou da idolatria. Eu não acredito que haja entre vocês alguém que faça oração para alguma imagem. Eu acho que esse é um poder que Deus já começou a executar. Alguns desses poderes de Deus, às vezes a gente nem compreende direito como é que isso aconteceu. Mas foi acontecendo. Eu posso dizer isso com um exemplo de vida. Eu era um idólatra.
posso contar um pouquinho para vocês? Minha vida não é de dar testemunho, tanto é que você vai ouvir isso hoje, provavelmente nunca mais vai ouvir, eu não uso isso a meu favor em momento algum, não é para isso. Mas apenas para dizer o que é o poder de Deus manifestado para a sua glória. Eu venho do catolicismo romano, eu sou desde muito cedo, participei da Igreja Católica e eu fui, junto com meus primos, líder de jornada, jovens de jornada. Era uma equipe grande lá no sul, a gente recepcionava bispos, até papa. E éramos da área da música. Eu cantava, não é que eu sou um bom cantor, mas na falta de bons, os ruins podem participar. E os meus primos eram exímios violonistas, então a gente participava disso. E eu fiquei no catolicismo até os meus 18 anos, muito cedinho, até 18 anos. Com 18 anos, era um sábado de manhã, um sábado pela manhã, e eu estava em casa, toque, 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 bateram, alguém chegou, Testemunhos de Jeová. Aí, a gente pode... E eu estava lendo a Bíblia ou alguma coisa de religião. E eles falaram, vejo que você está lendo coisa da fé e tal. A gente pode conversar um pouquinho contigo sobre isso? Falei, pode, claro, entra, com prazer. Entraram e mudaram a minha cabeça. Olha só o detalhe. Eles quebraram a idolatria de imagens na minha cabeça. Foram os Testemunhos de Jeová que me convenceram que não existe na Bíblia. Lá em Êxodo 20, está escrito, não façais para ti imagem de escultura, nem debaixo do céu, nem em cima da terra. E eu estava com a imagem de Nossa Senhora Aparecida no meu carro, eu estava com um crucifixo pendurado, eu era um católico romano. E então eles me mostraram, me provaram que aquilo ali era abominação para Deus. Rapaz, tirei adesivo, joguei crucifixo fora e pronto. Fui lá para o meu padre e disse, padre, eu descobri uma coisa. Já imaginam, né? Já imaginam. Foi isso mesmo. Cheguei querendo mudar a igreja, né? Imagina por que essas imagens. Não precisa, padre, eu descobri uma coisa melhor. E ele falou, meu filho, quem foi que te convenceu disso? Bom, me expulsou, foi um vexame, uma coisa terrível. Aí eu pensei, puxa vida, agora eu vou continuar aqui na Testemunhos de Jeová e tal. Aí fui lá, fui para o Salão do Reino e tudo. Aí tinha uma coisa, porque a fé muda o caráter da gente. Sem fé o nosso caráter não é mudado. Eu vinha da noite, eu vinha das festas, eu vinha de muita coisa. E eu ia para o Salão do Reino, mas também fazia essas outras coisas. E um dia alguém me desmascarou lá dentro. Aí passei uma vergonha monumental, falaram que eu não era um testemunho de Jeová, que isso não se faz e tal. Veja, aí fui expulso do testemunho de Jeová, porque meu procedimento, como falava aqui o reverendo Ronaldo, não era muito adequado. Aí tá bom, tinha ficado 2 anos lá. Aí eu trabalhava no rádio, um dia fui fazer uma venda de publicidade numa empresa grande, a Ford, lá na nossa região, e a presidente ou líder daquela empresa disse para mim, vejo que está meio chateado, está acontecendo alguma coisa contigo? A gente era amigos. Aí eu falei, então, não está dando certo o que eu estou buscando. Era católico, não deu certo, porque eu quis ajudar o padre não deixou. Fui para o Testemunho de Jeová, mas falaram que eu sou uma pessoa de 2 caras, que lá no Salão do Reino eu sou uma coisa, fora eu sou outra. Daí ela falou para mim assim, fica tranquilo que eu vou te mostrar uma corrente do bem. Falei, qual? Seishonoye. Falei, eu não sei o que é Seishonoye. O que é Seishonoye? Não, é a minha corrente positivista de Masaharu Taniguchi e Seiko Taniguchi. Você não conhece? Não. Então eu te dou os livros. Me deu os livros, eu li. Achei demais. Gostei demais. Tudo vai dar certo na vida, porque o sol sobre vocês, o sol que pega na testa, espalha pelo corpo, bons fluidos e tal. Eu falei, gostei, eu vou ser Seishonoye. Fiquei mais 2 anos na Seishonoye. 2 anos. Até o dia em que as coisas que aparentemente iam dar certo não deram. E eu tive um problema financeiro muito grande, uma decepção muito grande, e perdi um dinheiro significável. E aí eu falei, esse negócio não está tão certo assim não.
Pode dar certo para os outros, mas para mim não está dando. Quer saber? Esse negócio também não é bom. Aí estou em casa, chega o meu tio, irmão da minha mãe, Jair, radialista também, como eu, falou, Sérgio, o problema é que você está escolhendo coisas em lugares errados. Eu vou te indicar uma mulher que sabe tudo da minha vida. Antes de mim, depois de mim, impressionante. E eu, às vezes, compro uma vela de 7 dias e essa vela fica queimando por mim. E então, quando aquela vela termina de queimar, as coisas acontecem. Falei, sério? Mais agora. Até os 18 catolicismo, 18 a 20 testemunho de Jeová, 20 a 22 Seixonoye, 22 a 25 espiritismo de mesa branca. Foi ali que Deus me achou. Foi depois de tentar de muitas formas achar caminhos, de ser enganado, obviamente, né? Você deve imaginar o quanto, né? Com 25 para 26 anos, eu estava numa manhã, nessa época eu rodava muito de moto, até hoje rodo de moto. Morri de inveja do reverendo Ronaldo que veio de moto, se eu tivesse lembrado, tinha vindo de moto também. Acabei vindo de carro, mas sempre gostei muito de moto e eu estava saindo no sábado de manhã para participar de uma competição, uma brincadeira com amigos, uma cidade perto da minha, quando o Leandro me ligou e disse, mano, tem um acampamento aqui, vamos lá? E aí eu, não mano, já estou com a moto na carretinha, eu vou saltar. Vamos, não sei o que e tal. Aí meu carro não funcionou e passou um tempo depois, o telefone tocou de novo, era ele de novo. Ué, não saiu, não foi? Eu falei, o carro não pegou, tem alguma coisa errada aqui. Ele falou, eu vou passar então, vamos lá no acampamento comigo? Aí fui, e aí fui convertido nesse dia, na Páscoa de 1996, uma igreja parecida como essa, assim, uma manhã no final de semana, né? Uma manhã de sábado também, era a Páscoa de 1996, quando o pastor pregou sobre o filho pródigo e pregou sobre a possibilidade de a gente estar enganado sem saber. Claro que quando a gente está enganado, normalmente é sem saber, mas assim, você achando que está no caminho certo. Sabe quando você acha que você está no caminho certo? Eu era esse cara. Achava que eu estava no caminho certo, mas de repente eu me vi ali naquela pregação que eu havia passado uma vida inteira tentando com as minhas forças achar um caminho, e que havia um caminho aberto, que não é por força, mas é por crer. E eu me lembro que quando ele terminou a pregação, naquele dia, eu disse, é isso. Existe uma mesa, existe um pai, é isso. Existe um alimento, é isso. Existe um lugar. E este lugar eu vi ali naquele dia. E aí comecei minha caminhada cristã, aí deixa o rádio, deixa a agência de publicidade, deixa a política. Fui morar no porão de uma igreja no interior do Paraná, em Guarapuava. Fiquei no Instituto Bíblico alguns anos lá. Depois vim para São Paulo fazer JMC, voltar para a missão e passo esses 20 anos de ministério e 25 anos de conversão envolvido com gente, com pessoas. Fui alcançado por jovens, vivo no meio dos jovens. Todas as igrejas por onde eu tenho trabalhado, sempre procurando fazer o máximo que eu puder para fortalecer o jovem, mas eu sei que não é do acaso que vem a força para o jovem, não é uma coisa que o jovem consegue por si só alcançar. Tenho entendido cada vez mais que existem padrões altos, elevados, bíblicos, que não estão em nós, estão fora de nós. A gente olha para eles e a gente se espelha neles e vai atrás disso. Então, pureza não é uma coisa, há muito tempo eu entendo isso, pureza não é uma coisa que nós temos porque somos crentes. Pureza é como se eu uso essa metáfora, acho que pode lhe ajudar um pouco. É como se nós fôssemos um copo de água suja. E então uma água limpa começa a ser colocada por uma jarra de água bem limpa dentro do copo. E vai derramando, o copo vai enchendo e vai caindo água borda afora. E continua a jorrar aquela água limpa. E o que vai acontecendo com a água do copo?
vai ficando cada vez mais limpa. É isso? É isso? Você pega uma jarra grande, um copo de água suja, coloca aqui, ele começa a transbordar a água e aquilo que era turvo vai ficando cada vez mais claro, cada vez mais limpo, cada vez mais limpo, mais limpo, mais limpo, mais limpo, mais limpo. Vai chegar um momento que aquele copo, ele está cheio da água limpa da jarra. Quem nos santifica de verdade, quem nos purifica de verdade, é Deus. Por isso um copo não pode se autopurificar. Um copo sujo não pode querer se tornar por si só, por sua força, limpo. Eu aprendi isso. Eu jamais conseguiria, jamais, mas em hipótese alguma, jamais chegar aqui hoje, em 2022, pregar o evangelho da graça, se não fosse a graça invadir e dominar completamente o meu coração. Meu coração é mau. Meus gostos, muitas vezes, ao longo desses 25 anos, confrontaram com a vontade de Deus. Quantas vezes, ao longo desses 20 e tantos anos, eu queria buscar outras coisas, mas o Senhor me manteve ali, pela sua força, pelo seu poder. Então, quando a gente olha para a caminhada da fé de alguém, e quando a gente vê pureza em alguém, essa pureza não deve ser para o orgulho da pessoa. Essa pureza tem que ser para a glória de Deus. Essa pureza tem que evidenciar a glória de Deus. Acredite no que eu estou falando. Olhem para mim e acreditem nisso. Se eu estou aqui hoje, não é por mim. É pela graça de Deus. A graça de Deus supera a vontade do homem. Talvez a vontade sua, nesse momento, de alguma forma ou em algum momento, precisará ser combatida por Deus. E você vai sofrer quando aquilo que você queria não acontece, quando aquilo que você esperava não vem. E você vai sofrer porque a vontade de Deus, você sabe, é santa, boa e agradável. Esse é o poder de Deus. Essa é a pureza que vem de Deus. Quando eu olho para textos como este, e eu vou caminhar para uma ideia final aqui de aplicação, que está em Timóteo, mas está logo para frente também, eu vou dizer o seguinte: é possível ver pureza em alguém. Alguns desacreditam disso totalmente, mas eu creio em Deus, eu creio que Deus dá pureza para as pessoas. Eu não creio numa pureza conquistável por força, numa pureza com uma autodepuração, isso eu não creio não. Eu não creio que alguém tome uma decisão assim. Vejam só, Senhor Deus, hoje eu não estou muito santificado, mas amanhã eu vou estar. Eu vou me santificar mais. Eu não creio nisso. Senhor, hoje eu não tenho assim muita fé, mas Senhor, amanhã eu vou ter, tá? Eu vou ter mais fé. Não acredito nisso. Não acredito que alguém diz assim, olha, hoje eu estou muito aquém, hoje eu não te agrado, Senhor, com as minhas ações, mas amanhã pode confiar em mim, eu vou te agradar. Eu não acredito nessas promessas. Promessas assim, para mim, são parecidas com... Vocês assistiram Carrinhos, do McQueen? Assistiram? Ah, sim, assistiram. Carros. Vocês lembram de um momento em que o McQueen corre uma corrida maravilhosa e tal, acho que ele está no leste do país, e aí ele tem que ir para o oeste, eu acho, para o outro lado do país, e aí ele diz assim, Mac, me leva, Mac. Mac é o caminhão, né? Lembra disso? Aí o Mac falou, mas é de noite, McQueen, eu tenho sono. Aí o McQueen fala assim, Mac, eu vou conversando contigo a noite inteira. Aí o Mac fala assim, a noite inteira? A noite inteira. Qual que é a próxima cena? McQueen dormindo. Pobre Mac. É quando eles erram o caminho, né? E aí se perdem e eles vão parar lá. E aí ele vai conhecer a Sally, aquelas outras histórias todas lá, né? Do McQueen. Pois é. É possível evidenciar pureza, mas ela não é exatamente uma coisa que nós conseguimos por nossa força. Assim como não conseguimos ficar acordado mediante o sono. Pureza é algo que a gente precisa buscar. Agora, o dia a dia, o nosso dia a dia, pode
nosso dia a dia pode evidenciar alguma coisa, uma distinção em nós. Para isso eu peço que você abra lá na carta de 1 Timóteo de novo, no capítulo 6, dos versículos 11 a 16. 1 Timóteo 6, 11 a 16. Isso aqui é um apelo mesmo para Timóteo, e Paulo está querendo que Timóteo evidencie um tipo de pureza. Então eu vou mostrar aqui para vocês 4 formas. Está escrito na palavra: tu, porém, ó homem de Deus, foge destas coisas. Antes, segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão. Combate o bom combate da fé. Toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado e de que fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas. Exorto-te perante Deus, que preserva a vida de todas as coisas, e perante Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos fez a boa confissão, que guardes o mandamento ou o mandato imaculado, irrepreensível, até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual em suas épocas determinadas há de ser revelada pelo bendito e único soberano, o Rei dos reis e Senhor dos senhores, o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver. A Ele honra e poder eterno. Amém. Eu vou dizer que é possível evidenciar pureza. Como? Primeiramente, você evidencia pureza pelo que você abandona. Você evidencia pureza pelo que você deixa. Você evidencia pureza por aquilo que você diz: não vou mais fazer isso. O que é que o texto fala? Tu, porém, homem de Deus, foge destas coisas. O que são estas coisas? Estas coisas estão no versículo 10, no versículo 9. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé, e a si mesmo atormentaram-se com muitas dores. O que é que eles precisam abandonar? Abandonar aquilo que para eles antes era a melhor coisa, o sonho da vida deles. Foge destas coisas. Alguém evidencia a pureza? Sim, pelo que deixa, pelo que não quer, pelo que compreende, pelo que o Espírito na sua cabeça lhe convenceu. Eu não vou mais fazer isso. Ele evidencia a pureza pelas coisas que ele deixa. Eu acho que valeria a pena eu e você, numa manhã como essa, pensar rapidamente: o que eu precisaria deixar? Se o assunto é pureza, e essa é uma palavra prática, o que na minha vida, na vida que eu conheço, já deu? O que eu deveria deixar? O que para que eu evidenciasse uma pureza cristã, eu deveria abandonar? Eu vou te falar de uma maneira, eu não entro no seu pensamento, viu? Fica tranquilo, mas eu sei que você já sabe que você tem que abandonar, porque o Espírito já lhe disse. Acredite, se o Espírito já falou o que você deve abandonar, vai por mim, larga disso. Vê, nós não estamos falando de nenhum substantivo, de nenhum fato em si. É você que sabe. É o Espírito que fala ao seu coração, à sua cabeça. E o Espírito fala ao seu coração porque te ama. Se ele não lhe amasse, não falaria. Você pensaria: não estou lembrando de nada não. Eu acho que não. Do que será que o pastor está falando? O que o pastor está falando? Gente, não tem nada. Vamos para outro tópico. Viu? Se Deus não amar você, Ele não te ajuda a entender você, não te faz ver quem você é. Se Deus não amar você, o espelho não vai mostrar você. Vai ser um espelho ou côncavo ou convexo, mas não vai ser a realidade. Se Deus não ama você, Ele não convence você do pecado e do juízo. Está em João 14. Eu deixarei o Espírito, o Paráclitos, e Ele vos guiará, e Ele vos convencerá do pecado e do juízo. Se alguma coisa veio à sua cabeça que você precisa deixar, é porque você sabe que é pecado. E você não vai ter pureza enquanto continuar fazendo isso. Você será um impuro, um imoral. As pessoas não vão saber, mas aquele que tudo vê, sabe. É claro, eu não sou um legalista, eu não acho que nós vamos ter a auréola de anjo na nossa cabeça porque a gente toma uma decisão dessa. Eu sei que não. Mas já é importante para mim saber que você sabe que precisa deixar. Se você vai conseguir,
se isso vai ser um valor para você, se isso vai distinguir você. Só Deus sabe, tá? Para mim é importante só que você saiba que tem coisas que você precisa deixar. Foge disso, é o que Paulo pediu a Timóteo. Mas tem coisas que nós precisamos seguir. Então, as 4 coisas, já essa é a segunda. A primeira é porque a gente evidencia a pureza quando vem à nossa mente o que a gente precisa deixar. Já é alguma coisa. Que Deus não tire, que Deus permita que isso fique na sua mente. E que você se lembre quando em algum momento, por algum motivo, você voltar ao pecado, voltar a cometer aquilo, que você se lembre, isso aqui seria para eu deixar. Isso aqui o pastor Sérgio falou lá naquela manhã, que seria bom para mim deixar. O pastor Sérgio não me conhece, mas agora sou eu que vejo. Se eu deixasse isso aqui, minha vida seria mais santa, mais pura. Eu não acho que você vai conseguir, humanamente falando, ser perfeito na sua vida. Mas se o Senhor Deus ver no seu coração o seu esforço por viver uma vida pura, é Ele que também efetua em vós tanto querer quanto realizar. Só de você saber que tem coisa que você precisa deixar, isso já me mostra que você é crente, sabe? Que você é crente na sua idade. Porque algumas pessoas acham que a pessoa vira crente só depois que tiver a idade madura. Não, você é crente na sua idade. Se o Espírito já te falou que tem coisa que você tem que deixar, e você já sabe 1, 2, 3 coisas, eu não sei quantas, normalmente de 1 a 3 coisas, eu acredito, são as prioridades, são as primeiras coisas mesmo. Isso vai te fazer um bem enorme, isso vai te libertar, isso vai te dar significado, isso vai te tirar de um campo fake para um campo de verdade. É maravilhoso quando o Senhor opera em nós. Mas tem coisas que a gente realmente precisa seguir, e a segunda ideia está aqui no texto. Antes, segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância e a mansidão. Isso chama-se fruto do Espírito, está em outro lugar como fruto do Espírito. Siga o Espírito, siga o ideal do Espírito de Deus. Espírito é compreensão avançada, espírito é entender o que é certo. Alguém é espiritual quando sabe o que é certo e se esforça para fazer o que é certo. Não quer dizer que consegue fazer sempre, mas ele sabe o que é certo. Lembrem de Davi. Davi é um homem segundo o coração de Deus, não é porque ele era perfeito, é porque ele sabia que o Senhor Deus esperava dele excelência. O Senhor Deus espera de você, na sua idade, excelência. Não para a sua glória. Se você buscar excelência para a sua glória, um dia você vai ser glorificado e tudo e vai passar. Não, é outra coisa, é mais que isso. O Senhor Deus espera que você tenha o teu coração puro, guarde puro o teu coração. É o que diz o Salmo 119, veja lá, Salmo 119, versículos 9 a 16, né? Salmo 119, versículos 9 a 16. De que maneira poderá o jovem guardar puro seu coração? Observando-o, segundo a tua palavra. De todo o coração te busquei, não me deixes fugir aos teus mandamentos. Guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Bendito és tu, Senhor. Ensina-me os teus preceitos. Com os lábios tenho narrado todos os juízos da tua boca. Mais me regozijo com o caminho dos teus testemunhos do que com todas as riquezas. Meditarei nos teus preceitos e às tuas veredas terei respeito. Terei prazer nos teus decretos. Não me esquecerei da tua palavra. Como pode guardar puro o jovem o seu coração? Não esquecendo-se da sua palavra. Tem coisas que a gente precisa deixar e tem coisas que a gente precisa querer, seguir, né? E o texto aqui parece nos mostrar isso, então. A justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância e a mansidão, isso está em Gálatas 5:22, o fruto do Espírito. Irmãos, nós precisamos, de alguma forma, buscar, querer, seguir coisas que nós sabemos que Deus gosta. Pare para pensar num momento muito pontual da sua vida. O que Deus gosta em você hoje? Deixa eu te falar. Provavelmente o que Deus gosta em você hoje é o que pessoas que estão próximas de você já disseram. Olha, você é bom nisso. Então, pensando, você é um cara de TI, você é bom no TI. Deus quer que você seja show no TI, meu. De repente você é um cara de relacionamento, você conversa com as pessoas, você
se torna um vetor, você aponta caminhos para as pessoas. Pessoas já disseram isso, olha, você me ajudou em tal momento. De repente você é alguém que socorre pessoas. Pessoas estão passando dificuldades, estão sofrendo, não sabem como sair do poço em que elas mesmas se colocaram, e você é aquela mão que vai lá e fala, venha, vem cá, vamos, vai lá, faz uma força aí, eu estou junto com você. Posso dizer para você, provavelmente o que Deus mais gosta em você, pelo menos 3 coisas, pessoas já disseram isso para você. De repente você é paciente quando as pessoas estão muito nervosas, de repente você é calmo quando as pessoas estão muito irritadas, de repente você é equilibrado quando as pessoas estão histéricas, de repente você é segurança quando as pessoas estão completamente inseguras. O que é que Deus gosta em você? Pense nisso, invista nisso. Invista naquilo que o Senhor Deus já começou a fazer. E você já começou a dar testemunho para as pessoas. Então tem coisas que a gente precisa deixar, você sabe o que é. Tem coisas que a gente precisa procurar fazer mais, você acha que também já sabe o que é. Precisa seguir, precisa se empenhar naquilo. Tem algumas outras coisas. Tem coisas pelas quais a gente se empenha. Vejam só, o versículo 12 diz, combate o bom combate, toma posse da vida eterna. Combate o bom combate, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado e de que fizeste a boa confissão perante as minhas testemunhas. A pureza é evidenciada em você pelas coisas que você se empenha em fazer. Paulo estava dizendo a Timóteo, Timóteo, você sabe que você está no meio de uma batalha, no meio de uma guerra? Você sabe que essa guerra é espiritual? Você sabe? Eu sei. Então combata, faça bem. Ou seja, ao longo da nossa vida espiritual, nós precisamos saber o que é que nós temos de fazer. Qual é a nossa forma de lutar essa luta? A nossa luta não é contra a carne ou sangue, diz a palavra. Então nós não ficamos, veja um jeito de combater mal o negócio. É você falar, o diabo é meu inimigo? Ah, seu diabo, agora daqui para frente, agora eu sei que o senhor é meu inimigo, agora eu vou combater diretamente com você. Pessoas erram demais, quando erram, sabem quem é o inimigo, mas erram a forma de lutar. As nossas maiores vitórias não são nós indo lá dar tapa na cara do diabo. As nossas maiores vitórias vêm dos nossos joelhos dobrados, diante do trono da graça. Combate o bom combate. Tem luta, você tem sonhos, tem ideais, você tem problemas, você tem situações em que você não consegue encontrar a solução, mas você já orou por isso? Já orou com a convicção, eu não consigo pelas minhas forças, mas quem pode me dar essa vitória é o Senhor? Combate o bom combate. Combata o combate. Não fuja do combate. Sabe por que nós não podemos fugir do combate? Vou te falar, você é jovem ainda, um dia você vai entender isso melhor, eu acredito, mas seria bom que você entendesse isso agora. O diabo é seu inimigo antes de você saber que ele era diabo. Ele vai entrar no seu pensamento, como o pastor Ronaldo falou aqui agora. Muitas vezes você nem sabe que é o diabo e é ele que está te manipulando como uma fantochinha. Você não acha que é o diabo, você acha que são outras coisas, vibes novas que você pegou aí da galera. É o capiroto dominando a sua cabeça direitinho, envergonhando você, humilhando você, destruindo tua personalidade, destruindo teu ser como filho de Deus, como filha de Deus, e tornando um escravinho com a algeminha na mão. Talvez só porque você não saiba que há um combate, que você está dentro dele. Então você está apanhando demais. Como é que o pica-pau pegava, quando pega no pescoço e bate assim na cabeça, assim? Desenhos mais antigos, né? Vocês são de desenhos novos, né? Mas assim, tinha um tempo que o pica-pau sofria quando alguém pegava ele pelo pescoço assim e batia nele, né? É assim que o diabo age. Existe um combate antes que você saiba que seja. Ele não tira férias, ele não dorme. Então, se você está num combate, se você entende que está num combate, que você tem uma posição, que existe um comando de guerra espiritual, que o Senhor Jesus é o cabeça, que Ele está avançando contra todas as forças, contra as potestades, lute o bom combate, viu? Não seja um peso no grande combate, não seja um alienado no grande combate. Existe um grande combate que você tem que combater esse combate. Você vai fazer isso com a sua vida, com o tempo que Deus lhe der de vida. E os versículos 13 a 14 vão nos mostrar
pelo que é possível conhecer alguém que busca o caminho da pureza. É pelas coisas que ele está fazendo, é pelas coisas que ele está desempenhando. Então eu diria que tem 4 coisas, 4 formas de você, depois eu vou mandar esse material para o Lucas e ele passa para vocês, tá? Tem 4 formas de evidenciar pureza cristã, pureza espiritual na caminhada que Paulo queria a Timóteo. 4 formas, pelas coisas que você tem de deixar, pelas coisas que você tem de seguir, pelas coisas que você tem de se empenhar e pelas coisas que você desempenha. Aí você precisa olhar para trás e dizer para você mesmo, o que você já fez na fé? O que você já fez na fé? Mas some de coisas boas a coisas ruins. Ó, você vai à igreja, você é um adorador? Que bom, ótimo. Você está fazendo isso na fé. Você honra o teu pai e a tua mãe dentro de casa? Que bom, você está fazendo isso, isso é mandamento. Aliás, é um mandamento que é para que te vá bem os dias na terra. Que bom, você está desempenhando. Você é alguém que foge da mentira, não fala mais a mentira, só fala a verdade? Olha que coisa boa. Você está desempenhando uma função de cristão. Você é alguém que espera o dia chegar, as coisas certas, nos tempos de Deus? Olha que coisa boa. Olha para trás, veja o que você tem desempenhado na fé. Olha o que Deus tem lhe dado para você ser referência para a vida de pessoas. Faça isso bem, continue a fazer isso. Eu gosto muito de trabalhar com jovens, porque eu olho para os jovens e imagino uma geração inteira. Eu já sou um senhor de 50 e tantos anos, então eu estou mais para o eu já passei o cabo das tormentas, eu já estou lá do outro lado. Mas vocês estão começando essa caminhada. Vocês têm uma geração inteira pela frente. Lá no Instituto Reformado, não sei se alguém de vocês conhece o Instituto Reformado de São Paulo, Leandro e eu temos essa casa, essa escola online, né? Há algum tempo a gente vem acompanhando jovens fortes, algum tempo. Quase que chipando jovens. Sabe assim, acompanhando todas as coisas na vida deles. E nós temos um núcleo bem legal em andamento. Pessoas que a gente encontrou com 15, 16 anos, meninos e meninas, e a gente foi vendo neles alguma coisa diferente da geração, um gosto maior pelas coisas de Deus, uma disposição por querer mais de Deus para a sua vida, e nós fomos pensando 1, 2, 3, temos um grupo legal agora. A gente acompanha suas decisões na escola, suas decisões na faculdade, seus casamentos. Alguns já têm filhos, como eles estão ensinando seus filhos. Meus irmãos, é um projeto nosso chamado Jovens Fortes. Alguns jovens aqui do Brasil, outros jovens da Holanda, avaliando algumas coisas de cultura também, alguns jovens no Chile, alguns jovens na África, alguns jovens no Uruguai, alguns jovens em Portugal, na Alemanha, nos Estados Unidos. É um grupo legal. E quando a gente vai vendo o que Deus faz na vida de pessoas que tomam posições para viverem a sua geração com significado, é bom demais. Eu também vejo muita gente perdida, também vejo muita gente sem rumo, muita gente andando em círculo, também vejo muita gente indo do nada para lugar nenhum, oncotô, doncovim, poncovô, não sabe nada. Já vi também muito isso. Minha esperança desse pobre pastor nessa manhã, é que você não seja um destes. Que você tenha significado na sua vida, que você viva dentro de coisas que façam sentido, porque a vida vai passar. Um dia você vai ter cabelo branco como eu. E se você tiver os anos contra você, não foi porque eu não lhe falei nessa manhã. Se daqui a 20, 30 anos você não conseguiu viver uma vida, não conseguiu discipular ninguém, não conseguiu evangelizar ninguém, não conseguiu ser fiel nos seus dízimos para com o Senhor, não conseguiu ser leal aos seus amigos cristãos, não conseguiu ser leal a Deus, não conseguiu se distinguir pela fé, terá sido tarde. Minha função de ser de uma geração antes da tua é de dizer, eu já fui jovem como você. Por isso, eu digo isso brincando lá para as minhas igrejas, sempre que eu vou, por isso eu não tenho nenhuma saudade do tempo que eu era jovem, viu? Eu não quero ser jovem. Graças a Deus que eu não sou. Graças a Deus. Que coisa boa é não ser jovem. Graças a Deus. Eu já tive os meus sofrimentos da juventude. Já tive as minhas lutas. Contei um pouquinho para vocês. Deus me livrou disso com a graça, pela graça, só pela graça. Talvez seja por isso que o Senhor reservou essa manhã.
quem lhes fala não é um vitorioso. Não se engane com isso. Quando vocês virem meus vídeos ou alguma coisa lá, eu tenho 1.100 vídeos na internet. Vocês olhem os comentários, vocês vão ver o quanto eu sou odiado por aqueles vídeos. Vocês sabem quem são a maioria das pessoas que me odeiam quando eu falo que Deus é um Deus de graça, que o pecado deve ser combatido, que o homem deve buscar santidade progressiva, que o homem tem que ser fiel a Deus, que o pai tem que honrar a Deus dentro de casa, educando seus filhos, que os filhos têm que honrar os pais. Quando eu falo de família tradicional, quando eu falo de pecado de queda, quando eu falo que só Deus pode redimir, quando eu falo que boas obras não levam ninguém ao céu, vocês sabem quem mais me odeia? Os crentes. São eles que acreditam que tem boas obras para a salvação, são eles que acreditam que nós estamos nessa terra porque somos os filhos do rei e por isso temos os direitos, o código de defesa dos crentes, esse evangelicalismo brasileiro terrível, vil e nocivo. Queria muito que você não fizesse parte disso, para que você não perdesse a tua juventude. Viva de verdade a tua mocidade. É maravilhoso ver você jovem, com a energia que você tem. Que coisa maravilhosa. Mas faça a diferença no mundo, por favor. Porque está cheio de jovem muito inteligente por aí. Nós acompanhamos pessoas com acima de 130 de QI. Você entende, eu acho, essa linguagem? São pessoas muito inteligentes. A maioria deles está desperdiçando suas vidas. Porque a fé não é uma questão de QI. A fé é uma questão do quanto você é de Deus, do quanto Ele enche a tua vida, do quanto você respira as coisas de Deus, do quanto você consegue se separar de um mundo egocêntrico, de um mundo que te leva à completa alienação, quanto você consegue se separar para ser uma cabeça pensante. Não tem a ver com quanto você é inteligente, tem a ver com quanto você é crente. Eu gostaria de te ver ao longo dessa caminhada, e se você quiser manter comigo, se o Lucas assim permitir, eu sou funcionário do Lucas aqui hoje, nessa manhã, eu gostaria de saber como é que está a tua vida, como é que está a tua caminhada, como é que você tem vivido. Se uma manhã como essa realmente faz sentido na sua vida, se um tempo como esse na federação faz sentido na sua vida. Se você consegue perceber já o operar de Deus a partir das coisas boas que Ele já começou a fazer em você. Notem que eu só falei coisas boas, eu poderia falar de coisas ruins também, mas a minha perspectiva é despertar as melhores virtudes em você, mostrando para você aquilo que Deus já começou a fazer em você. Porque tem muita gente que não acredita nem no poder de Deus mais. Eu acredito. Eu não acredito na força do homem, eu não acredito nas disposições que o homem tem, mas eu acredito no poder de Deus. Eu vi isso, irmãos, e eu ainda estou vendo. Gostaria muito que a pureza fizesse parte da sua vida, não como uma coisa difícil, mas como uma coisa deliciosa aos olhos de Deus. Que você possa agradar a Deus com a sua vida. É a minha oração, a minha esperança. E se eu puder saber como será a sua vida para frente, o meu telefone é 11 9 98 92 07 21. Quando você tiver os teus filhos lá, manda um zap para mim e fala: pastor, eu estou andando aqui, eu constituí minha família, eu encontrei um homem, uma mulher, cristão. Pode anotar aí, eu vi que alguém pegou o celular aí. É 9 98 92 07 21. 9 98 92 07 21. Pix 66475. Quero orar com você. Feche seus olhos um instante. Santo e eterno Deus, Santo e eterno Deus, Deus de verdade, Deus que abre entendimento, Deus que muda vidas. Eu já vi o Senhor mudar vidas. Eu me lembro quando o Senhor mudou a minha. Senhor amado, o Senhor me deu o privilégio de caminhar com pessoas extremamente notáveis sobre a terra. Eu te louvo tanto por isso, porque o Senhor me mostrou o seu poder na vida das pessoas. O Senhor sempre me deu uma esperança, continua a me dar. Esperança na coisa real, no fato mesmo. A esperança que vem de Ti, de que para a Tua glória nós podemos viver. Senhor, eu te agradeço tanto por isso. Te agradeço tanto, Senhor, por conhecer irmãos e irmãs
de uma geração mais nova que a minha, mas que tem dado passos. Alguns têm sofrido nas decisões que têm tomado, por andar contigo, por se alegrar na sua alegria. Alguns têm conseguido resistir a tentações ou outras coisas. Alguns têm lutado, às vezes caem, mas se levantam pelo teu poder. Não querem mais voltar a fazer algo que te desagrade. O Senhor tem me mostrado com a geração que eu tenho vivido que há notáveis chegando para fazerem a diferença na sua geração. Senhor, eu fico tão